Fred, bom dia a todos os membros da Câmara Setorial do Fórum. Eu, infelizmente, não vou poder. é, Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marinilza. Bom Vamos dia, só tudo bem? aguardar uns 5 minutinhos para começar, ver se entra mais gente. Nós tivemos algumas baixas. O Marcos Túlio vai estar no avião, o Pacheco está num evento, onde tem muito barulho e não pode nem ver. Vamos aguardar uns 5 minutinhos para ver se o quórum aumenta, ok? Tá ok. Nós estamos, as nossas agendas estão ficando assim um verdadeiro desafio, né? É. Então, tá bem complicado. Eu, na semana passada, consegui participar de 3 reuniões online. É muito louco, é muito louco. É. É, O número de reuniões online aumentou bastante, né, depois da pandemia. pois é, não, mas de uma certa forma, eu particularmente prefiro estar presente comendo pão de queijo, tomando café. Mas Mas nós estamos no momento que ou você faz online ou você não participa, Sim. porque tá muito complicado mesmo. A O Redtec tem uma reunião Roberto. semana que vem, que é no meu horário de aula. E eu falei, É, querida, eu não sei como fazer. Ela, eu vou tentar ver se você entra online. Quer dizer, eu dando aula, eu vou tentar entrar online numa reunião da Redtec. É uma loucura, né? complicado mesmo. Mas só 5 minutinhos. O Tá Robert tudo já bem. acabou de entrar, Murilo já está aí. Vê se aumenta um pouquinho mais o quórum. E hoje eu tinha comentado no grupo do WhatsApp, nós ficaríamos hoje para comentar sobre as reuniões que os nossos representantes do fórum participaram na Secretaria de Tecnologia com o objetivo de um trabalho de levantar pontos possíveis de regularização na lei, né, na Lei 9809, que trata de inovação e tecnologia. Então, o Robert está aí. Infelizmente, o Pacheco num evento, mas ele mandou por escrito no chat, a gente pode ler. Se ele me mandar um áudio, eu ponho aqui. E o Marcos Túlio mandou um áudio. Tá legal. Estou aqui. Só aguardar mais um pouquinho. Bom dia para todos. Também estou aqui aguardando. Ok, Robert, obrigado. Bom dia, Frederico, Marinilza. Estou também no aguardo aqui. Ok. Só 5 minutinhos. Nossa reunião hoje não vai demorar muito. Só para ver se entra mais alguém, tá ok? Tá ok.
Bom, acho que já aguardamos bastante tempo. Vamos começar a reunião. Se todos concordarem, acenem com um ok. Roberto, Murilo, Marilza, podemos começar? Tudo bem. Tudo bem? Todos concordam? Vamos em frente. Então vamos lá. Robert, você está aí? Ok, vamos lá. Então vamos lá, Gustavo, seja Positivo. bem-vindo. Bom dia a Ok. todos, pessoal. Então vamos lá. Então, antes de mais nada, queria agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado por estar na nossa reunião e só relembrar algumas coisinhas que no mês anterior, né, no mês de julho, nós conseguimos assentos junto à Secretaria de Tecnologia para que participássemos do grupo que está trabalhando sugestões para a regularização da Lei 9809, nessa lei de 2022. Então, já houve as reuniões das câmaras técnicas, das câmaras setoriais da Secretaria, e tiveram nossos representantes, o Pacheco, o Marcos Túlio e o Robert Jansen, né? Tanto o Pacheco está agora num evento, mas ele vai estar aqui há uns 10 minutos, ele vai tentar entrar numa sala menos barulhenta e ou vai entrar na reunião ou rapidamente ou vai mandar um áudio falando para nós. O Marcos Túlio ele mandou um áudio que eu vou daqui a pouco colocar aqui, porque ele está no avião. Nesse momento ele está em voo, então ele não vai conseguir também entrar na reunião, ok? A regulamentação. Eu falei regulamentação, não falei? A regulamentação da lei de inovação, né? Então, bom dia, Benito, tudo bem? Então, hoje a gente vai pedir para o Robert Jansen falar sobre a reunião que ele participou, coloca o áudio dos outros dois, esperamos o Pacheco entrar e a gente discute alguma sugestão, alguma coisa que a gente possa fazer. Mas, antes de mais nada, eu queria narrar aqui um comunicado, né? O Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro ele está ampliando a sua atuação e reforçando a função na promoção de uma maior interação entre as entidades da sociedade civil organizada e o poder público, né? Então, o que é que está acontecendo, né? A partir de agora, a nossa equipe também estará dedicada a trazer estudos, relatórios, diagnósticos e pesquisas produzidas pelas instituições que compõem o nosso fórum, né? Isso para quê? Para subsidiar a formulação de políticas públicas, bem como os projetos e ações voltados para o desenvolvimento social do Estado do Rio de Janeiro, tá? Esse novo trabalho, depois a gente vai fazer uma postagem nos grupos e vocês vão saber como é que cada instituição pode colaborar, pode contribuir e como pode ser enviado o material, tá ok? Então, fiquem atentos, por favor, no WhatsApp, bom dia, Gisele, que a gente vai mandar a postagem explicando direitinho esse novo trabalho do fórum, né? Ok? Bom, então, vamos à nossa reunião da Secretaria de Tecnologia. O único representante nosso que está aqui é o Robert. Então, Robert, se você quer, por favor, começar? Positivo, bom dia para todos novamente. Agora, o meu relato vai ser bem sucinto, porque o que aconteceu durante a nossa reunião foi um debate que atendia muito ao mérito jurídico do que estava posto até o presente momento, e o presidente da FAPERJ, que fazia parte do grupo, ficou como relator daquilo que foi deliberado. E eu não posso ter não visto, né, passou desapercebido aí na minha caixa de e-mails, mas eu não vi nenhum encaminhamento desse relato para que eu possa aqui compartilhar com todos. O que eu posso dizer é que todos concordaram que, no final, o mais importante
era que nós pudéssemos ter alguma medida de avaliação dos impactos daquilo que estava sendo encaminhado, porque até então todas as políticas que estavam sendo em campo não estavam tendo nenhum processo de mensuração, de avaliar qual o impacto de cada atividade de qualquer ou algum programa. Consequentemente, isso era para estar dentro desse contexto que ia ser relatoriado pelo presidente da FAPERJ, e eu não sei se eu recebi e não vi, ou se não foi encaminhado. Eu vou precisar fazer aí um follow-up para poder depois compartilhar com o grupo. Mas, em tese, o principal da discussão é que a gente consegue criar uma linguagem que também endereça a questão da avaliação dos impactos, para poder entender o que funciona, o que não funciona, e dirigir melhor os recursos para aquilo que realmente traz resultado. É isso. Ok, muito obrigado, Robert. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? A sua Câmara Setorial, Robert, você poderia falar qual era? Era políticas de financiamento e funding. Isso. Ok. Alguém quer... olha o nosso amigo Pacheco aí. Eu já estava procurando seu texto aqui, Pacheco. Bom, não sei se ele entrou, conseguiu, se ele está nos ouvindo. Oi. Agora, Pacheco. Bom, vamos esperar ele acertar ali. Ô Marcos, você consegue me ouvir? Ele não percebeu que está sem som. Não, eu acho que ele até está pedindo uma ajuda ali. Bom, alguém quer fazer algum comentário enquanto ele se ajeita ali a respeito da fala do Jansen? Alô, Fred? Oi, Me escutam? pode falar, Marcos. Vai. Ele está pedindo uma ajuda ali, pelo visto. Vamos ver. Bom, Oi, estão me escutando agora? agora estamos. Desculpa, gente. Primeiro, desculpa aí porque você ficou me chamando, eu não conseguia responder. Eu estou em São Francisco de Itabapoana e a conexão móvel aqui não é muito boa e eu estava com dificuldade de conectar no Wi-Fi aqui da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Fred, você tinha me pedido para fazer um resumo, né, das Isso, reuniões, é isso? Eu vou isso. pedir mais uma vez desculpa aos colegas, né, por ser um dos primeiros a falar, porque eu estou com outros compromissos aqui na cidade e eu consegui dar uma escapada e vir para um lugar mais tranquilo. Na reunião que nós tivemos em agosto, né, eu acabei sendo elencado para participar de duas reuniões das câmaras técnicas. A primeira dela foi a Câmara Técnica de ICTs e universidades. Todas as reuniões foram conduzidas pelo Edgar Neto, nosso subsecretário de Ensino Superior, Tecnológico e Pesquisa, e todas as duas reuniões tinham por objetivo recolher subsídios para a regulamentação da Lei 9809, né, que é a lei que cria o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, alguns pontos da lei precisavam e precisam ainda de revisão, mas foi orientado que o papel da Câmara Técnica não é modificar a lei, mas dar orientações aos legisladores e não reescrevê-los, né? E aí eu vou fazer um resumo, porque eu já coloquei umas notas taquigráficas no nosso grupo aqui da Câmara Setorial de Tecnologia, e basicamente a gente relendo a lei, né, com o propósito de auxiliar na regulamentação, a gente viu que, por exemplo, no artigo 5º,
ele apontava que todas as fundações de apoio precisavam ter registro no MEC ou no MCTI. E isso acabava inviabilizando as ICTs estaduais e municipais. Então, do jeito que estava a legislação, por exemplo, inviabilizava o trabalho da UENF, que trabalha com uma ICT estadual, se eu não me engano. No artigo 56, tinha uma incongruência no número de participantes do conselho que seria formado desse sistema, né, de ciência e tecnologia. O texto falava em 8, mas acabava discriminando mais membros do que isso. A conta não fechava, né? A conta não fechava. A gente acabou pedindo que dentro desse grupo de participantes incluísse o CCIERJ, né? Porque tinha diversas outras instituições, o CCIERJ é uma instituição estadual e a gente entendeu que precisava fazer parte. No artigo 42, parágrafo 2º, faltou incluir os termos de ensino, extensão e desenvolvimento institucional, nos mesmos moldes da Lei Federal 8958 de 94. No artigo 43, a gente pediu, e isso foi uma contribuição minha, né, porque falava ali dos auxílios para extensão tecnológica, mas para a gente que está aqui dentro das universidades, o termo extensão tecnológica ele ainda não é muito bem consolidado e acabaria sendo um limitador imposto pela lei. Sugerimos que alterasse de extensão tecnológica para apenas extensão. No artigo 5º, inciso 10, pedimos para incluir produtos biotecnológicos entre os produtos que seriam alvo dessa legislação, né, como fomento. No artigo 25, parágrafo único, mencionamos que a legislação acabava invadindo a autonomia universitária, né? E a gente deu a sugestão de que fosse reescrito, fosse revisto esse artigo, de modo a dar mais autonomia para cada uma das ICTs. No artigo 26, ele indica que a FAPERJ ela pode integrar o capital social de empresas, e a gente acabou solicitando o esclarecimento do legislador porque não incluiu nesse capital social, por exemplo, a inclusão das ICTs, somente da FAPERJ, e a gente não entendeu o que o legislador quis apontar com esse caminho. No artigo 27, inciso 5º, parágrafo 1º, ele acabava falando de percentuais devidos para cada ação, né, em termos de royalties, e a gente acabou dando uma sugestão de modificar para um valor fixo, um percentual fixo, que ficaria mais fácil até de fiscalizar. Eu vou dar uma acelerada aqui. No artigo 27, a gente sugeriu a criação de que os recursos em conta própria não fossem submetidos à avaliação de superávit e que a gente pudesse incluir as doações e filantropias diretamente para as ICTs sem avaliação de superávit. Em algum momento, agora eu estou acelerando aqui que vai começar outra reunião, a gente pediu para ter uma reavaliação de termos, porque na redação da legislação há uma confusão muito grande do que são institutos de pesquisas vinculados ao Ministério de Ciência e Tecnologia, do que são os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e parece que há uma confusão que precisa ser revista. Passando agora rapidamente para o resumo da reunião da Câmara Técnica de EAD e Ensino Técnico e Profissionalizante, né? Também foi produzida pelo subsecretário Edgar Neto, e a gente pediu no artigo 5º a inclusão das escolas técnicas. No artigo 30, faz menção a bolsa para estudantes de graduação, e a gente pediu para que fosse colocada uma cota de bolsas para estudantes do ensino médio técnico, que não estava previsto. A gente pediu para incluir no artigo 8 garantia de fundos também para a infraestrutura, no caso aí das escolas técnicas e para a educação à distância.
As colegas que estavam participando, que eram da FAETEC, acharam que a gente entendeu que não fazia na legislação nenhuma menção explícita à educação à distância, mas no momento que não era feito nenhuma distinção entre as modalidades de ensino, foi entendido que a EAD estava contemplada, né? De modo geral, a legislação ela não versa em nenhum momento sobre o ensino técnico profissionalizante, com exceção de permitir destinação de bolsas para os estudantes. Ao término da reunião, dessas duas reuniões, eu acabei conversando com o Edgar, na frente dos colegas, um ponto que eu achei que foi uma falta na legislação, que em nenhum momento desse sistema de ciência, tecnologia e inovação há menção a ações de popularização da ciência e tecnologia. Mas isso a gente não tem como corrigir, pelo menos não de imediato, mas foi colocada essa observação. Eu vou só agora pedir desculpa para vocês. Se alguém tiver perguntas, eu vou pedir que encaminhe, pode encaminhar pelo Fred ou pelo chat, porque eu vou ter agora uma outra reunião aqui com o secretário de Educação de São Francisco de Itabapoana, juntamente com o secretário de Turismo da região. A gente pode usar o grupo do WhatsApp para Pronto. esses questionamentos, que aí todos participam. Né? Isso, perfeito, então. Fred, desculpa, Ok? mas eu preciso sair agora, Não, tá? muito obrigado. Muito obrigado, Pacheco. Tchau, gente. Obrigado aí, desculpa a todos. Tchau, tchau. Infelizmente, a gente teve que cancelar, teve que adiar a reunião, e isso acabou causando uma desarmonia na agenda de muita gente, né? Mas vamos ver se nas próximas reuniões a gente continua com o calendário sem precisar alterar. Alguma coisa que queira ser colocada a respeito do que o Pacheco acabou de falar, pode ser colocado no WhatsApp, ele mesmo responde, né? E a gente vai acompanhando tudo isso que ele falou. O Marcos Túlio, como eu já falei, ele está em voo, mas ele mandou um áudio conversando sobre a reunião dele. Deixa eu só achar aqui. Eu vou colocar o áudio para que a gente possa ouvir. Ok? Participar hoje da reunião por conta de uma Está dando para ouvir? enfim. Estou fazendo um relato aqui em áudio sobre a reunião da qual eu participei como representante do fórum, uma reunião que foi coordenada pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Tá? A reunião teve, na verdade, tem dois objetivos, né? O primeiro deles é você, de fato, selecionar pontos que possam ser regulamentados, e o segundo deles diz respeito à identificação de pontos da lei que poderiam ser melhorados. A ideia não é, pelo menos nesse momento, propor o texto em si da regulamentação ser regulamentadas. A Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia vai encaminhar essa documentação para a Casa Civil, outras instâncias aí que sejam pertinentes, e eles aí, a partir daí, vão começar o texto, tá? Então a gente tem, assim, listando aqui, falando sobre a necessidade de regulamentar as alianças estratégicas, artigo 26, da possibilidade de dispensa de licitação, artigo 33, esclarecer como se dará a cessão para terceiros, artigo 45, para mecanismos de monitoramento e avaliação dos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, orientar a regulamentação sempre a partir da experiência já de outras leis, decretos estaduais ou municipais. Tá? Agora, além disso, artigo 19, aqui uma discussão, 5% do orçamento da FAPERJ nas escolas públicas,
ou então, em paralelo, fazer uma solicitação para que sejam os estudos mais detalhados sobre o impacto desse texto atual. Artigo 26, estender às ICTs em geral a participação, a possibilidade, né, de participação minoritária em capital social de empresas, porque hoje o texto está prevendo apenas a possibilidade da FAPERJ. Artigo 40, de subvenção social. Artigo 45, parágrafo 6º, suprimir o parágrafo 6º ou alterar para que a doação possa ser feita, a doação de bens adquiridos para fim de possa ser feita sem passar pelo patrimônio da FAPERJ, e tentar criar uma solução para a questão que o dinheiro concedido pela FAPERJ a título de subvenção possa ser utilizado para financiamento de despesas de capital de empresas privadas, o que, enfim, é uma limitação atual. Artigo 50, uma discussão, e 65, parágrafo 2º, sobre a importância da qualificação dos municípios para compras públicas para inovação. E, em geral, também ficou uma orientação para que fossem feitos estudos sobre outras FAPs, né, de apoio estaduais, sobretudo sobre quais são os percentuais de aplicação de recursos que são utilizados nessas outras FAPs e quais são as boas práticas aplicáveis. Agora, de todo modo, as representantes da Firjan, que fazem parte da nossa Câmara Setorial, participam também da reunião. Inclusive, eu acho que foi a Tiana, me desculpa, eu posso estar errando o nome agora aqui, foi inclusive responsável pela relatoria se reuniu na Secretaria Estadual. Então, ela eventualmente pode dar mais informações, até porque me parece que já houve uma outra reunião com a Secretaria, mas essa só com a participação. Se as representantes da Firjan pudessem complementar ou corrigir eventuais informações minhas, eu agradeço, tá bom? Mais uma vez, desculpa por não estar presente e, enfim, sempre disposto aqui a colaborar. Um grande abraço para vocês, um ótimo dia e um ótimo final de semana para todos e todas. Conseguiram ouvir? Então, essa foi a fala do Marcos Túlio. Ele já tinha colocado um breve resumo também no grupo do WhatsApp. Então, nos cabe agora... Não sei, Roberto, tem alguma coisa programada? Eles programaram alguma outra reunião? Pois Fred, eu estou consultando aqui e realmente eu não recebi nenhuma comunicação após a reunião que foi realizada. Eu vou voltar e vou falar com o professor Edgar diretamente para ver o que pode ter acontecido, algum envio de e-mail errado, equivocado, tá? Para que eu possa depois fazer uma atualização dentro do grupo. Ok. Que a gente fica sem saber, né? Parece que tem a reunião, foi feito as coisas, mas a gente não tem uma noção de prosseguimento, né? De continuidade, né? Perfeito. Fica meio... Eu fiquei na expectativa de receber aí o relatório, né, pela relatoria, que ficou com o presidente da FAPERJ, e fiquei nesse aguardo e fui verificar aqui agora e realmente eu não recebi nenhuma comunicação específica relacionada ao que seria uma ata da reunião realizada, né? Mas reforço aqui que um dos principais temas que nós debatemos são os mecanismos que a gente possa fazer a avaliação dos impactos daquilo que for determinado como política pública e o uso dos recursos. Que até então não existe algo que possa efetivamente fazer essa mensuração e avaliar se dar continuidade ao projeto em específico ou não, ou encaminhamento daqueles recursos daquela forma ou não. Então, que deveríamos ter mecanismos identificados para que pudesse fazer a avaliação dos resultados e impactos. Ok. Bom, eu proponho que a gente cobre, eu posso cobrar enquanto fórum ao Edgar a questão das atas, eu também tenho, inclusive, o telefone pessoal dele, eu posso falar com ele, cobrar essas atas, colocar no grupo, e a partir dessas atas a gente cria
gente cria uma estratégia, né? A gente bola uma estratégia, pensa no que fazer. Ou se cria um documento, se apresenta a eles, ou se cobra alguma outra reunião, se é que tem alguma coisa marcada, né? A gente tem que dar uma certa continuidade ao trabalho, né? Não sei se Eu todos concordo concordam. plenamente, Fred. E eu sugeriria que a gente pudesse fazer aí uma consolidação dessas atas, e essa consolidação, depois de acordada entre todos nós, ser Isso, o que vai ser apresentado. É isso. fundamental a gente ter acesso a essas atas para poder fazer uma consolidação coletiva aqui entre o grupo, para depois fazer o encaminhamento correto. Perfeito. Todos concordam com isso? Porque a gente tem, por enquanto, o relato do Robert, o relato do Pacheco, o relato do Marcos, mas a ata, desculpa, que é um documento, é o documento da reunião, ela não foi apresentada, né? Marinilza, por favor. Bom Você dia a levantou a todos. mãozinha. Obrigado, Fred. Não é só um adendo com relação ao que o Marcos falou. O artigo em que menciona a obrigatoriedade das ICTs cadastrarem-se no MEC e no MCTI, eu gostaria de colocar que realmente eu tive uma reunião recente com todos os NITs do Estado do Rio de Janeiro, e a gente pode dizer que isso não é um bom artigo para as nossas ICTs, complexos, universidades, etc. Por quê? Primeiro, que isso já é uma exigência da lei de informática. Nenhum de nós pode usar a lei de informática se não tiver o cadastro do MCTI, que é o CAT. Então, em primeiro ponto, a lei de informática já prevê isso. Ninguém pode usar a lei se não tiver o registro do CAT. Então, já tem uma lei exigindo isso. Em segundo lugar, não é trivial. Não é trivial. Eu consegui, da universidade, em dezembro do ano passado, vamos dizer assim, uma verba para contratar uma consultoria, que não foi nada caro, foi uma consultoria abaixo, inclusive, da licitação, uma consultoria de R$ 15.000, e essa consultoria deu entrada, capacitou servidores da universidade para como fazer o cadastro do MCTI. Em 2016, 17, 18, pouco antes da pandemia, a UERJ já tinha se proposto a fazer o cadastro do MCTI. Não é um processo trivial. E aí tentamos fazer e não conseguimos. E aí veio a pandemia, paramos com isso. Logo no final do ano passado e início desse ano, nós demos entrada. O cadastro é feito por laboratório, não é por instituição. Então, a UERJ deu entrada em 3 laboratórios da universidade, nós estamos com protocolo, estamos com toda a documentação, tudo foi feito corretamente, temos o retorno do MCTI de que esse cadastro foi solicitado, temos o protocolo e estamos no aguardo. Agora veio um projeto da FINEP, a FINEP exige que, para receber o recurso da FINEP, a UERJ tinha que estar no MCTI. Eu consultei o MCTI, ainda não houve término da avaliação, portanto, a UERJ ainda não está cadastrada, a UENF também ainda não está, e as outras ICTs nós estamos apoiando, porque agora nós temos um profissional capacitado nisso, quer dizer, não precisamos mais contratar ninguém, podemos fazer isso em conjunto, orientar como fazer, etc. Mas é um processo, e é isso que eu queria colocar, Fred, não é um processo trivial. E aí tem um material, né, que agora nós temos, um material de capacitação e de como fazer esse cadastro. Ele leva de 3 a 4 meses para ter o retorno, e você fica perguntando ao MCTI, diz, não, você está correta, vamos aguardar a avaliação, tem muita lista, etc. Então, o meu resumo é esse. Eu acho nós temos que pedir o cadastro, acho que todas as nossas instituições devem ser cadastradas no MCTI, mas não concordo que seja uma exigência da lei de inovação, porque isso realmente vai nos prender mais, quando que a outra lei já exige isso. Não temos condições de entrar com a utilização dos recursos da lei de informática sem estar
no CAT através do MCTI. Então, se já temos numa lei, vamos trabalhar com ela e que a outra não nos restrinja nisso. Então, estou de acordo com o Marcos e tenho essa experiência para contar. E também na reunião com todos os NITs, foram muitos, né? Federais e estaduais, são só a UERJ e a UENF, né? Porque o ESO já está com a UERJ. Então, todos os outros NITs estavam presentes aqui e é a mesma dificuldade. E é a mesma busca. Não é para desistir, é para continuar. Mas eu concordo com o Marcos que esse artigo seja realmente retirado. Com esta, vamos dizer assim, com essa experiência já nossa, né, empreendida. É só isso. Obrigado, Marinilza. Marinilza, se você puder, você coloca essa sua observação, a questão do Marcos, por escrito no chat, que aí a gente comenta, cria uma comunicação, ok? Tá bom, farei isso. Mais alguém? Não? Gisele, quer falar alguma coisa? Benito, Murilo, Robert? Bom, eu acabei de pedir aqui, enquanto a Marinilza estava falando, eu já mandei uma mensagem para a Marta, que é a secretária do Edgar, pedindo tanto as atas das reuniões, como também o cronograma de continuidade dos trabalhos, para a gente saber o que é que vai ocorrer depois, né? Então, já pedi para ela, estou aguardando aqui a resposta dela, já chegou no celular dela. Qualquer coisa, toma uma ligadinha ou falo diretamente com o Edgar daqui a pouco. Ok? Todos concordarem, e aí eu vou colocando no grupo do WhatsApp a evolução disso. Você quer falar alguma coisa, Benito? Não, está sem áudio, Benito. Veja, eu não tenho reuniões, eu não participo de nenhum. Tem algum mentor nosso que tem participado de algum grupo ou outro, exatamente. A gente está te ouvindo muito mal, Benito. Eu só fico um pouco preocupado, Fred. Bom, aí é complicado. Melhorou? Vai, não, tenta né? de novo. Tá ruim? Agora está Oi. ouvindo só. Está ouvindo agora? Hein? Pode falar. Não, nós temos acompanhado as reuniões da comissão, das várias câmaras que estão sendo constituídas, mas eu queria só observar que a prioridade é implantar, como já tenho dito em várias oportunidades, a Comissão Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista na lei. Porque, de fato, esses trabalhos, nosso ver, deveriam ser conduzidos no âmbito da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muitas das observações que eu vejo, inclusive, estão sendo feitas agora, a gente sempre, num texto de lei tão longo como esse, que foi aprovado, foi votado, foi resultado da participação de muitas instituições, de muitas pessoas que se empenharam para acontecer esse projeto. Esse PL que acabou sendo votado. Então, a minha preocupação é que nós não teríamos condição real de fazer modificações numa lei que ainda não foi implantada. Eu vejo uma preocupação grande de fazer algumas alterações na lei. Depois de implantada a lei, e na hora de definir o plano estratégico, que é o que está definido na lei, aí a gente poderia eventualmente ver de que maneira poderiam se contornar algumas questões que estão sendo levantadas. Mas veja, eu fico preocupado de que a gente torne novamente a discutir um tema que foi discutido durante 2 anos, até mais de 2 anos. Porque, na realidade, há uma coisa clara. O governador precisa fazer a designação, implementar a lei com a criação da Comissão Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sem isso, nós não vamos ter a possibilidade de realmente criar um plano estratégico.
para a cidade do Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, como previsto na lei. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. Eu entendo que todas as observações, colocações são válidas, ocorreram ao longo do debate desta reunião, da elaboração deste projeto de lei. Na época, muitos se manifestaram, inclusive instituições acadêmicas, a própria FAPERJ participou ativamente, as instituições que participamos todos da elaboração deste projeto, a nível do fórum ou até fora do fórum, na época, através da Comissão de Ciência e Tecnologia da LERJ. Então, o que eu acho que nós temos que olhar para frente, com todas as imperfeições e detalhes que a lei pode ter nesse momento, que eventualmente, num determinado momento, poderiam ser corrigidas, voltar atrás e tentar fazer correções no projeto de lei que necessariamente precisaria passar novamente por todos os trâmites da Assembleia Legislativa, eu acho que apenas estamos retardando bastante, muito, aliás, esse projeto de lei. 2 anos de trabalho não podem ser pura e simplesmente, a esse momento, adiados, para que a coisa não aconteça da maneira que teria que acontecer a partir do primeiro passo, que é a criação do Conselho. Só essa observação eu gostaria de fazer. Sim, não é uma crítica às observações feitas. Eu acho que todas as observações e sugestões são válidas. Porém, qualquer mudança no texto da lei, no teor da lei, precisa passar pela Assembleia Legislativa. E nós vamos ficar num processo que não vai a lugar nenhum. É só essa observação. Robert? Eu acho que bem pertinente o que o Brito está trazendo, né? Existe uma questão de timing que é fundamental, né? Se a gente for olhar pelo histórico que eu tenho, o Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro Estado da União que estabeleceu a Lei de Inovação e é o último na fila para regulamentá-la, né? E nesse contexto de poder ser protagonista dentro do contexto de inovação, enquanto não tiver um conselho definido e uma lei implementada. Ir para campo e aí, ao longo do tempo, corrigir qualquer imperfeição. Então, eu concordo com o que o Benito acaba de trazer, né, que o tempo urge e ruge. É isso. Ok, obrigado, Robert. Bom, mas de qualquer maneira, nós estamos, a lei, a gente vai depender da Secretaria de Tecnologia, né? E tudo está levando assim. A gente tem que saber o que é que eles estão planejando lá, né? Qual é o cronograma, como eu mostrei, né? Até para que a gente possa colocar essa questão da criação do conselho, né? Vamos ter que aguardar. Né? Vamos ter que aguardar. Eu já fiz os questionamentos aqui à Marta, vamos aguardar, né? Tanto as atas como o cronograma dos próximos trabalhos. A gente ficou meio perdido nesse momento aí, eu vou botar uma cobrança e coloco no grupo assim que eu tiver, ok? Perfeitamente. Né? Mais alguma coisa? Bom, então, já que ninguém tem nenhuma colocação para fazer, né, já foram feitas todas, vamos aguardar os próximos capítulos dessa nossa novela da 9809, né? Vamos ver o que é que qual vai ser o progresso desse projeto, né? Ok? Então, agradeço a todos pelo tempo e a presença na reunião. Muito obrigado. Até logo. Marinilza, eu vou colocar o seu texto do chat, Marinilza, eu vou colocar o seu texto do chat lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá bom, tá legal. Tá? Um abraço, fica com Deus. Fred, boa tarde. Bom dia. Desculpa, eu não falei. Oi, Marco. Tudo bom? Desculpa eu ter chegado atrasado, tive problemas aqui na minha internet. É só para avisar também que hoje tem eleição lá no Comijaria e o Girão também não pôde participar, que ele está presidindo lá a Assembleia de Abertura das eleições, tá? E qualquer coisa eu te mantenho informado aí sobre a lei, tá? Ok, muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue tirar esse comer.
Um abraço. Muito obrigado a todos. Bom dia.